Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Vamos analisar mais uma decisão do Supremo, daquelas com grandes chances de prova, aquelas decisões com cara de prova. Imagine que você está lá na sua fase objetiva, subjetiva ou prova oral da advocacia pública, num concurso que se cobre trabalho e penal. Imagine que as disciplinas Direito do Trabalho, Penal e Processo do Trabalho estão lá no cronograma de disciplinas do seu edital e você se depara com o seguinte questionamento. A Justiça do Trabalho tem competência penal? Na segunda fase isso seria perguntado mais ou menos assim. A Justiça do Trabalho tem competência penal? Justifique sua resposta. Bom, essa é uma decisão importante do Supremo, tomada na ADI 3684, informativo 980, e a decisão do Supremo que responde a esse questionamento precisa ser conhecida e citada em uma possível resposta subjetiva nos concursos da advocacia pública, portanto preste muita atenção. Eu sempre digo aqui no canal que você só sabe alguma coisa se você sabe explicar. Então vamos esmiuçar a decisão do Supremo para que a gente possa construir argumentos que expliquem a resposta a esse questionamento, se a Justiça do Trabalho tem ou não competência penal. Para que a gente possa entender o que decidiu o Supremo Tribunal Federal, nós precisamos passear pelo artigo 114, alterado pela Emenda Constitucional 45 de 2004, especialmente nos incisos 1 e 4. O inciso 1 diz assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, estados, DF e municípios. Bom, o primeiro tópico aqui é o seguinte, as ações oriundas da relação de trabalho. A Constituição não especificou que tipo de ações são essas, se apenas ações cíveis ou se ações cíveis e penais. Então, esse é um ponto importante que nós vamos descobrir no desenrolar aqui do nosso vídeo. O inciso 4 diz, os mandados de segurança, os habeas corpus, os habeas data, quando o ato questionado envolver matéria à sua jurisdição. Quando a Constituição Federal fez previsão aqui no inciso 4 sobre habeas corpus, muita gente novamente começou a dizer que a Justiça do Trabalho tem competência para atuar na matéria penal. Lá em 2004, os principais argumentos são esses aqui, As ações do inciso 1 são ações cíveis e penais, porque a Constituição Federal não disse que tipo de ações são essas. Depois, a Constituição permite o julgamento do habeas corpus pela Justiça do Trabalho, o que corrobora com a ideia de que as ações do inciso 1 são cíveis e penais, justamente porque o habeas corpus tem natureza penal. No interpretação extensiva, a Justiça do Trabalho tem competência para julgar os crimes contra a organização do trabalho. Lá nos artigos 197 a 207 do Código Penal estão listados os crimes contra a organização do trabalho e a defesa aqui, muita gente defendeu isso à época, que a Justiça do Trabalho tem competência, ou tinha competência, ou teria competência, a partir da Emenda Constitucional 45 de 2004, para julgar os crimes contra a organização do trabalho, justamente porque aqui no 114, as ações do inciso 1 não são ações necessariamente cíveis, podem ser ações cíveis e penais, e no inciso 4º, quando a Constituição listou o habeas corpus que tem natureza penal, isso corrobora com a ideia de que a Justiça do Trabalho teria competência penal, o que abrangeria, objetivamente, os crimes contra a organização do trabalho, porque dizem respeito às relações de trabalho. Preste atenção, porque essa linha de argumento foi utilizada muito em 2004, até que em 2007 o Supremo, na ADI estudada, ADI 3684, em 2007 o Supremo, em medida cautelar nessa ADI, dissesse o seguinte: o disposto no artigo 114, incisos 1, 4 e 9 da Constituição da República, acrescidos pela Emenda Constitucional 45, não atribui à Justiça do Trabalho competência para processar e julgar ações penais. O Supremo disse isso em medida cautelar em 2007. E isso ficou aguardando julgamento quando somente em 2020 o Supremo julgou em definitivo a ADI 3684, e a ementa desse julgado está assim estabelecida. Ação direta de inconstitucionalidade, artigos 114, incisos 1, 4 e 9 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional 45 de 2004, competência criminal da Justiça do Trabalho, inexistência, medida cautelar deferida pelo plenário e confirmada no julgamento do mérito, a medida cautelar foi em 2007, o julgamento do mérito em 2020, interpretação conforme ao disposto no artigo 114, incisos 1, 4 e 9 da Constituição da República, de modo a afastar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar ações penais, ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, Gilmar Mendes, aqui julgado 1/5 de 2020, a ADI
3684. Esse foi o julgamento do Supremo em 2020, confirmando medida cautelar proferida em 2007, afastando a competência penal da Justiça do Trabalho, que se deduziu a partir desse tipo de interpretação daquilo que está previsto nos incisos do artigo 114, mais especificamente incisos 1 e 4, como vimos. Tudo bem. Vamos entender os argumentos do Supremo em 2020 para afastar, ou para não reconhecer, melhor dizendo, competência penal à Justiça do Trabalho. Vamos lá. O Supremo disse que o habeas corpus não é remédio heróico ou penal. O Supremo disse que o habeas corpus é remédio heróico constitucional. Então, o primeiro ponto, o Supremo afastou a tese de que a previsão do habeas corpus no inciso 4º do 114 da Constituição Federal atribuiria competência penal à Justiça do Trabalho, porque não se pode dizer que o habeas corpus é um remédio heróico penal propriamente. Isso porque ele não se limita à liberdade de locomoção ou proteger a liberdade de locomoção que esteja ameaçada a partir de ações penais tão somente, mas volta-se contra atos ou omissões praticados no curso de processos e até de procedimentos de qualquer natureza. Então, essa argumentação do Supremo é muito importante para que você entenda exatamente como o Supremo enfrentou os argumentos da ADI. As pessoas disseram na ADI, o fato de existir habeas corpus na competência da Justiça do Trabalho atrai competência penal. O Supremo disse não. O habeas corpus não tem natureza jurídica penal tão somente, ele tem natureza jurídica constitucional. Ele visa proteger a liberdade de locomoção, não quando a ameaça advém tão somente de ações penais, inquéritos ou coisa parecida. Ele volta-se à proteção à liberdade de locomoção contra atos ou omissões praticados no curso de qualquer processo ou de qualquer procedimento de qualquer natureza, é o que disse o Supremo Tribunal Federal. A competência para o habeas corpus na Justiça do Trabalho, portanto, não atrai a interpretação de que no inciso 1 as ações sejam também penais. Então aqui o Supremo destrói aquele argumento de que a previsão do habeas corpus no inciso 4º faz com que a gente entenda que aquelas ações previstas no inciso 1 são ações cíveis e também penais. O Supremo diz claramente que o habeas corpus em si, previsto no inciso 4º, não estabelece a interpretação de que as ações do inciso 1 sejam ações também penais. Ações oriundas da relação de trabalho. Essas ações aqui não são penais pela existência do habeas corpus aqui no inciso 4º, disse o Supremo Tribunal Federal. Disse ainda, a Justiça do Trabalho possui competência acessória para conhecer e julgar habeas corpus impetrado contra ato praticado por seus próprios órgãos no exercício das competências não penais que lhes reservou a Constituição ou a pretexto de exercê-las, segundo vem, aliás, da literalidade da cláusula final do mesmo inciso 4º do artigo 114, quando o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição. Então, o Supremo diz que a Justiça do Trabalho tem competência acessória para conhecer e julgar habeas corpus apenas quando a ameaça à liberdade decorrer de ato praticado no exercício da sua competência não penal. Então imagine que por alguma razão o juiz de trabalho decreta a prisão de alguém no exercício da jurisdição trabalhista. Nesse caso, a proteção à liberdade de locomoção decorrente desse ato de prisão determinado pelo juiz de trabalho vai ser julgado via habeas corpus no Tribunal Regional do Trabalho e, portanto, na própria Justiça do Trabalho. É o que disse aqui o Supremo na ADI 3684, quando definitivamente entendeu não haver competência penal na Justiça do Trabalho. Decisão interessante, decisão importante, de fácil entendimento, mas, como sempre digo, você só sabe se você sabe explicar. Então, estude sempre essas decisões, levando em consideração a possibilidade de enfrentá-las em uma segunda fase de concurso. Portanto, a Justiça do Trabalho não tem competência penal, os incisos 1 e 4º da Constituição Federal não atribuem competência penal à Justiça do Trabalho, justamente porque o habeas corpus não é remédio heróico penal, é remédio heróico constitucional, não visa tão somente a liberdade de locomoção em procedimentos ou processos penais, mas em procedimentos e processos de qualquer natureza, de forma que não se pode interpretar que as ações do inciso 1 são ações também de natureza penal. O Supremo disse que a Justiça do Trabalho tem competência acessória para processar e julgar habeas corpus apenas quando tiver que analisar a proteção à liberdade de locomoção decorrente de ato praticado no exercício da sua própria jurisdição. Nos termos do que diz o próprio inciso 4º do artigo 114,
quando diz que o habeas corpus está relacionado a ato questionado que envolva matéria sujeita à sua própria jurisdição. Então, o Supremo deu interpretação conforme a esses dispositivos para entender que a Justiça do Trabalho não tem competência penal e, o que é mais importante, a Justiça do Trabalho não tem competência para julgar, processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho, artigo 197 a 207 do Código Penal. Preste muita atenção porque existiu uma medida cautelar na ADI em 2007 que foi confirmada agora em 2020 com esses argumentos principais. Argumentos em 2020 já devidamente estudados que corroboram com a ideia de que a Justiça do Trabalho não tem competência penal. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.